Oi, turma! Mais um áudio longo por aqui. Eu tô num frenesi de ideias, porque eu acabei de ver um programa que explodiu a minha cabeça sobre a forma como a gente se compara com o outro e a forma como a gente acaba deixando de comemorar a nossa conquista, as nossas vitórias, ou o nosso dia hoje, porque a gente se compara com as pessoas externas e normalmente são pessoas hoje em dia, né, por conta das redes sociais, que a gente nem conhece, o que é muito louco porque a gente não sabe de fato se a ideia que temos da interpretação do que alguém posta, dos recortes da própria vida, de fato é aquilo que aquela pessoa vive. Uau, né? Só por isso já tava uau. E ainda a psicanalista do programa estava falando sobre Lacan, que ele tem uma frase célebre que é a bolsa ou a vida. Não dá pra você ter os dois, assim. Vamos supor que você tem que escolher a bolsa ou a vida. Tan, 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 tan. A gente tem que conversar sobre comparação aqui. Eu tô há um tempão falando em vários episódios, né? Que a gente tem que bater esse papo. Aí tava assistindo esse programa e eu falei, meu Deus, eu preciso falar com elas. Socorro. Mas bem, antes vamos aos recados aqui do podcast. Recados, eu só tenho um. No plural, mas que plural, né? Eu mudei os episódios aqui, agora vão sair de quarta-feira. É porque, assim, na verdade, eu gravo aleatoriamente. Vocês já perceberam que isso aqui é o meu WhatsApp, né? Então eu gravo aleatoriamente, só que pra não encher vocês de áudio longo e pensamentos soltos e aleatórios todos os dias, eu separo pra ir postando eles sempre às quartas-feiras. Mas tem, sei lá, gente, eu tenho o quê? Mais de 20 episódios gravados. É porque, assim, ó, tudo que eu vejo na vida, eu paro, assim, e venho tagarelar aqui, como se fosse mesmo o meu WhatsApp. E, enfim, amigas, aí eu coloquei essa meta agora de sair das quartas-feiras, mas esse episódio aqui eu quero que saia antes de tudo e todos, porque essa coisa da comparação é muito real na internet e eu acho que é muito real no nosso dia a dia. Sabe aquela história? Ah, sua prima faz medicina e corre 10 maratonas e é multimilionária e tá construindo a casa do The Sims e é casada e tem 21 anos, sabe? Então, né? Que bom pra ela, né? Mas a gente começa a se colocar nesse patamar de comparação com as pessoas à nossa volta e isso às vezes até enfraquece as relações. Vocês já perceberam? Eu já deixei, inclusive, de ser amiga de pessoas que eu via que ficavam o tempo inteiro se comparando comigo e que começava a me fazer mal, porque daí eu me sentia numa disputa e várias outras coisas assim na vida. Então, vamos conversar primeiro. Calma, vamos por partes. Vamos conversar sobre esse programa. O programa que eu tava assistindo agora é o Provoca com a Vera Iaconelli. Iaconelli, eu não sei pronunciar. É uma psicanalista, eu não conheço a senhora ali, mas eu amei o que ela falou. E eu amei que ela usou Lacan, né? Aí já me quebra. Enfim, adoro Lacan. Aí ela pegou e tava falando sobre Lacan. E ela disse que tem uma frase dele que eu, inclusive, não conhecia, que é a bolsa ou a vida. Tan, 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 tan. A bolsa ou a vida, senhoras e senhores. O que isso quer dizer? Ela dá toda uma explicação, é um parecer, né, de uma psicanalista, coisa que eu não sou, mas o que eu levei pra mim é que a gente tá vivendo numa era, ou a gente tá vivendo não, o ser humano sempre viveu assim, a gente tem que, sei lá, tomar um remédio pra essa doença, não sei qual que é o nome disso, mas a gente não consegue ficar feliz pelas nossas conquistas, a gente sempre fica buscando os vazios. Então, a bolsa ou a vida? Eu tô aqui seguindo a minha vida, fazendo as minhas coisas, mas eu não tenho a bolsa que fulana tem. Ou eu não tenho a bolsa que fulana parece ter. Então eu fico triste, eu fico no vazio. O tempo inteiro a gente faz isso. Isso me lembrou muitos episódios aqui, porque a gente conversa muito sobre isso, né? Que a felicidade há de chegar depois da formatura, depois do casamento, depois dos filhos, depois disso, depois daquilo outro. E quando a gente vê, a vida já passou e a gente não foi feliz em nenhuma fase. Porque a gente tava esperando que a felicidade chegasse. E a felicidade não vem, né? Aquela poeta lá que a gente conversa muito aqui, que é a Sônia Balacó, ela fala, né? Pensei que a liberdade vinha com a idade. Depois pensei que a liberdade vinha com dinheiro. Depois pensei que a liberdade vinha com o tempo. Depois pensei que a liberdade vinha com poder. E aí percebi. A liberdade não vem. Terei de ir eu.
Eu amo esse poema porque ele realmente me dá esse posicionamento de resiliência na vida. De entender que eu não tenho que esperar as coisas acontecerem, eu não tenho que esperar o universo ficar bem e tranquilo pra mim, pra eu começar a fazer as minhas coisas, sabe? Pra eu começar a ser feliz nos meus processos. Então, o Manuel de... Não é Manuel de Barros, é o Mário Quintana, que fala, né? A gente fica esperando que a liberdade não, que a felicidade vem depois do casamento, depois da aposentadoria, depois do casamento, depois do divórcio, blá, blá, blá. E a gente não vê a vida passar. E quando eu ouvi isso, eu falei, meu Deus, a gente precisa conversar sobre isso, porque hoje em dia tá muito difícil ser feliz. Acho que tá mais difícil do que antigamente por conta das redes sociais, né? Porque, primeiro, a gente já vem de contextos familiares em que as pessoas se comparam, principalmente se tu tens primas mais novas ou primas da mesma idade que você. Eu não tenho convívio com familiares, assim, no geral, mas eu não tenho primas da minha idade. Então eu não cresci nesse contexto, mas eu vejo muito nas aulas, nos alunos, com a galera de escola, principalmente, né? Que tem uma pressão social, uma pressão familiar, que as pessoas parecem que têm que estar todas vivendo a mesma coisa e fazendo as mesmas coisas no mesmo momento e no mesmo segundo. E é muito triste isso, porque às vezes eu posso descobrir a minha profissão com 30 anos, não necessariamente com 18. Às vezes eu posso descobrir que eu quero um casamento com 35 anos, não com 25 anos, com 45 anos. Eu posso me apaixonar com 60 anos, eu posso me apaixonar com 70 anos. Essas regras sociais que, bom, a gente não vai entrar em contextos mais complexos aqui, falar sobre questões sociais, políticas, econômicas e blá, blá, blá. Mas eu acho que até isso envolve, né? A gente parece que tem que cumprir certas tarefas para meio que gerar um certo capital, vamos dizer assim. É como se a gente... são sempre imposições, e eu falei com vocês naquele episódio de a escolha das nossas profissões, que me deixam muito agoniada, assim, e não no sentido ruim de me paralisar, pelo contrário, eu só olho no meu dia a dia, né, eu olho e falo, tá, se vocês estão esperando que eu me case com 27 anos, é um problema de vocês, não vai mudar nada na minha vida, entendeu, mas o que eu digo, assim, que as pessoas querem o tempo inteiro que a gente viva a vida de acordo com as regras que elas criaram dentro da família delas, com os olhares delas. Então, é muito louco a pressão que a galera, por exemplo, no YouTube coloca em mim. Pra me ver estudando, pra me ver começar a estudar de novo, né, e tal. E a galera fica, ué, Bruna, mas agora não é mais hora de estudar, né? Já estudou tanto. Agora era hora de você fazer X coisa, Y coisa, e blá, 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 blá. E eu super entendo que são ossos do ofício, né? Então, tá tudo bem. Eu até entendo uma certa preocupação, num certo nível de carinho, vamos dizer assim. Mas eu não... são raras as coisas na internet que eu tô lendo agora com olhos de dor, assim. Tipo, ai, fulano tá cuidando da minha vida. Ai, eu já abri mão. Amor, se você quer cuidar da minha vida, toma ela, porque tá bem difícil aqui, inclusive. Você vai me ajudar? Então tá tudo certo. Mas é muito... É num outro tom, tá? Não entendam errado. Mas quando eu vejo as pessoas fazendo esses questionamentos, é muito engraçado porque pra mim não faz o menor sentido hoje, né? Na minha idade, na fase de vida que eu estou, pensar em outras coisas que não sejam as coisas das quais eu estou vivendo. E é muito louco que a galera em volta parece que se incomoda quando você tem certezas. Eu sempre uso uma frase que é: a gente tem que saber o que a gente quer da vida, porque qualquer caminho não serve. Jamais. Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe pra onde ir, qualquer caminho serve. Então, a gente tem que saber o que a gente quer. Ainda mais na vida adulta. E eu sei exatamente as coisas que eu quero, nas idades que eu quero. Eu tenho meus planos, eu tenho os meus anseios. Eu sou uma pessoa que super sonha e tem objetivos e tal. E tem fases que eu não tenho objetivo nenhum, que eu não tenho coisa nenhuma a não ser o meu trabalhinho, as minhas coisinhas. Quer dizer, o meu trabalhinho não. No diminutivo, não. Tá, o meu trabalhão, as minhas coisas, né? Mas tem fases que eu tenho novos objetivos com a carreira, com a vida pessoal. Eu também tenho minha vida pessoal. Mas é engraçado que a gente começa a se achar, muitas das vezes, eu me coloco nesse papel, atrasada, porque a gente não está fazendo o que a regra geral mandaria. Só que vamos combinar. Quantas pessoas à nossa volta estão
fazendo a regra geral. Sabe? Abre ali o livro da vida, né? Eu sempre falo isso. Abre o livro da vida e vê onde é que tá escrito. Me mostra que com 20 anos tem que fazer isso, com 21 aquilo, com 25 tal, 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 com 30 tal, tal, tal. E tem que ter filho até não sei quantos, e depois tem que casar, e depois aí antes tem que casar, né? Aí depois tem que continuar os estudos, e aí tem que continuar o trabalho, tem que ter um trabalho incrível, tem que ser empreendedora, tem, sei lá. As pessoas vão ditando essas regras, né? E eu parei pra pensar que eu não tenho, na verdade, ninguém assim conhecido à minha volta que tá com todas as áreas da vida tão redondinhas e tão perfeitas da forma como tem que ser, sabe? Todo mundo tem um espinho na cara, digamos assim. E eu adorei a entrevista com essa psicanalista, porque ela fala, o programa chama Provoca. Porque ela fala, além de questões de parentalidade, né, de pais, de mães, de família e tudo mais, ela fala sobre essa quebra de expectativas que a sociedade moderna tem vivido, né? E eu tô lendo o Bauman agora, eu tô lendo o Modernidade Líquida. Eu tô lendo sobre essa questão da liquidez, e nem tô falando sobre... só sobre filosofia em si, né? Eu tô falando sobre sentimentos. Ai, por favor, vamos falar sobre isso, porque às vezes é muito difícil ter conversas um pouco simples, porque a galera acha que você tá sendo fútil, mas não é futilidade. Eu acho que a gente precisava respirar um pouco e parar de sentir as faltas e olhar para as conquistas, sabe? Já é tão duro percorrer o caminho que a gente percorre, né? Eu digo que aqui eu percebo que a galera tá mais ou menos no mesmo corre que eu, né? Então é uma galera assim que veio de uma vida um pouco... que as portas não eram abertas, então a gente teve que escancarar as portas, a gente teve que se formar, a gente teve que dar um jeito, a gente teve que dar um jeito pra trabalhar, a gente tem que dar um jeito pra tudo, né? Parece que se não vem na base do sofrimento e da dor, as coisas não acontecem. Então, pensando por esse lado, pô, a gente tem tanta força pra criar a nossa vida, pra ir lá e fazer. Por que a gente fica reparando nas faltas, sendo que a gente tá num caminho, na trilhagem de um caminho muito mais complexo? Porque no mundo ideal, as coisas deveriam ser de tal forma, mas nós não vivemos nesse mundo ideal. E aí, a gente cria esses buracos, só que vocês estão me entendendo? Vamos lá. É como se, enquanto eu tô aqui focando na minha carreira e blá blá blá, eu tivesse um buraco porque eu não tô focando na minha vida pessoal, na minha família, na formação de uma família. E ao mesmo tempo, eu vejo pessoas que conciliam as duas coisas, vamos dizer assim, né? E que também tem faltas nesse meio. Então, assim, o que eu percebo hoje é que ninguém é completamente completo. Sempre falta alguma coisa. E por que não tentar olhar para a vida com o olhar do agora? Uma coisa meio Fernando Pessoa, assim, de ser, de viver. Nossa, eu tenho que olhar o agora. O que eu estou construindo agora também é importante. O que eu estou fazendo agora também é legal, porque a gente fica só pensando no depois. Então, se agora eu estou vivendo uma fase incrível da minha profissão, eu estou triste porque eu ainda não estou vivendo, sei lá, uma fase X da minha vida pessoal. E é como se a gente não conseguisse ficar feliz por completo, porque a gente tem essa ideia de que a completude precisa estar alinhada a todas as áreas da vida, né? Ai, gente, esse programa foi uau pra mim. Eu adoro essas discussões assim que me puxam pro plano do agora, pro plano do real, porque eu sou super dispersa na vida, né? Eu super sou influenciável, eu super acho que a grama do vizinho é sempre melhor que a minha, que, meu Deus, por que eu vivo o que eu vivo, por que só eu, sabe? Mas nenhuma experiência é única, né? Então, por muito tempo, eu fiquei nesse lugar também da dor, do tipo, eu não posso fazer isso porque eu ainda... X coisa. Ou, eu não posso fazer aquilo porque eu não tenho o que fulano tem. Só que às vezes fulano nem tem o que eu tô imaginando que fulano tem, sabe? Eu já me paralisei muito na vida por conta dessas dores e dessas questões, assim, de me comparar mesmo. Os casos mais que eu sempre exemplifico, né? Na faculdade, o que eu fazia? Eu me diminuía totalmente. Na minha cabeça, eu era péssima. Eu era pior que qualquer ser humano no planeta Terra, porque na minha cabeça eu não ia me formar uma boa profissional,
porque eu não tinha lido todos os livros do mundo, porque pra mim os meus colegas de turma eram muito melhores do que eu, com base no quê, né? Também não sei, papo torto esse negócio de fulano ser melhor ou pior, né? É muito papo torto, mas enfim. E aí eu ficava me reprimindo, eu ficava muito mal, porque eu ainda não tinha lido todos aqueles tantos e tantos livros do planeta Terra. E quando eu terminei a faculdade, eu percebi que existia muito tempo ainda pela frente pra ler todos os livros do mundo. E aí depois eu descobri que, na verdade, não tem. Não tem como. Uma vida não é hábil pra ler todos os livros do mundo. Eu acho que se eu tivesse uma vida pra viver e mais uma vida só pra ler, ainda assim eu não leria todos os livros do mundo. Então, esse atraso de nascença que a gente coloca no dia a dia, essas tristezas, esses buracos, essas comparações, porque a minha ficha caiu, assim, do tipo, eu acho que todo mundo aqui na minha faculdade, todo mundo à minha volta não está lendo todos os livros do mundo. Isso é uma ideia minha. Sabe, a gente mesmo vai criando essas comparações, né? E claro, isso vem desse mundo que a gente tá inserido e tal. E eu acho que as redes sociais, elas estão muito alinhadas a esse tipo de, entre aspas, doença da comparação. Porque a gente vê, às vezes... Eu vou dar um exemplo hoje. Hoje eu postei um story tomando um café e há 1 hora atrás eu tava chorando. Me descabelando de chorar, numa situação péssima que me aconteceu, mas aí eu fui tomar um café e eu, coincidentemente, gravei aquele café. E aí eu recebi uma mensagem de uma guria falando assim, nossa, hoje minha manhã foi tão ruim, queria estar tomando café como você. E aí, é óbvio, né, eu não fui ali na internet e falei, olha, minha manhã foi uma bosta e eu tô tomando um café. Não, só postei lá bom dia e um café. E eu falei pra ela, meu Deus do céu, se eu te contar, você não acredita, viu? Então eu acho que a gente cria esse plano ilusório da vida do outro. E essa vida do outro precisa ser... Como é que a gente pode... Como é que eu posso falar? Precisa ser distante. Então não pode ser uma pessoa pseudo-conhecida, né? A gente acompanha muito mais na internet pessoas que a gente não conhece. De nenhum jeito, assim, que não tem como a gente esbarrar na rua. Vocês já perceberam? Por quê? Eu acho que é porque entra nessa camada dos buracos e de suprir certas coisas. Meu Deus, esse programa me deixou agora lueca da cabeça. Porque eu realmente tenho que entender que, assim, eu tenho que curtir as coisas na minha vida. E eu já tô nesse movimento, né? De 2022 pra cá, mudei muita coisa, porque eu também comecei a fazer terapia, né? Mas eu mudei muita coisa, assim, na minha forma de viver a vida, de enxergar a vida. Eu tô tentando me permitir mais ser feliz. Sabe quando alguma coisa acontece na sua vida, assim, uma coisa muito boa, e aí você fica esperando, peraí. Como assim? Uma coisa boa aconteceu, peraí. O que vai dar errado agora? Bom, vida, me avisa aqui que horário que as coisas vão começar a dar certo, porque não é possível que dê uma coisa certo sem tanto sofrimento. Então, e aí a gente não sabe aproveitar mais, né? A gente fica só ou esperando que as coisas ruins voltem a acontecer, e aí a gente não curte, a gente não comemora as coisas boas. Vou ser muito sincera, eu nunca comemorei, assim... nada na minha vida, assim, passar num vestibular, eu nunca comemorei uma nota importante. Eu não comemorei nem quando eu formei no mestrado, assim. Tipo, eu comemorei, assim, formei no mestrado, sei lá, fiz um vídeo no YouTube, mas, assim, uma comemoração. Eu nunca fiz uma comemoração, assim, na vida. Eu nunca acho que as coisas que eu faço são dignas de ser comemoradas, assim. Tô fazendo aniversário, vou jantar pra comemorar. Sabe? Eu não sei explicar. Às vezes que eu comemorei meu aniversário, foi sempre com uma amiga minha. Nunca fiz uma festa assim minha. Vou comemorar o meu aniversário. Sabe, vocês estão entendendo como é meio assim, a dor supera as coisas boas. Então, acho que, assim, não sei. Eu acho que isso também acontece quando você tem uma infância turbulenta, né? Aí, quando você cresce, você não reconhece um mundo mais feliz, podemos dizer assim.
Na terapia eu percebo isso, né? Que as minhas primeiras impressões do mundo, da vida e tal, foram doloridas. Então agora é complexo pra mim mudar esse mindset pra enxergar que nem tudo precisa ser tão ruim para começar a ser bom. E eu acho que isso também tá no nosso dia a dia hoje, sabe? Então, assim, eu vejo muito as pessoas falando, você merece um relacionamento bom. Porque, sei lá, você sofreu muito. E aí eu fico pensando assim, cara, todo mundo merece um relacionamento bom, né? Independente de tu sofreu ou não, sabe? Vocês percebem? É assim, vamos supor que... não sei, eu comprei um carro. Vamos lá, não comprei um carro, mas vamos supor. Eu comprei um carro. Nossa, não, você merece, porque você andou muito de ônibus. Eu entendo esse pensamento, claro. Mas, então quer dizer que quem nunca andou de ônibus não possa ter um carro bom? Vocês percebem que às vezes a gente pauta muito as coisas na dor? Então, não, a gente não acredita na meritocracia, mas a gente acredita no merecimento. Sabe, eu parto do princípio de que, assim, todo mundo tinha que ter direito de ter um transporte bom, que todo mundo tinha que ter direito de ter um relacionamento bom, que todo mundo tinha que ter direito de ter uma família boa, sabe, no mundo ideal, aquela coisa. Enfim, e aí eu fiquei pensando muito nessas coisas do programa e fiquei pensando muito que eu acho que a gente tinha que se colocar mais pra cima, assim, sabe? Amigas venceremos, vamos... comemorar as nossas coisas, vamos viver as nossas fases e não ficar pensando nas faltas, não ficar pensando de, eu tô aqui na minha vida profissional muito bem, mas, eu não tenho uma vida pessoal resolvida. Sabe, se a gente for ficar esperando, se a gente for ficar esperando a nossa família mudar, as pessoas à nossa volta serem gentis, sei lá, a cidade ficar limpa, a gente nunca vai sair de casa, sabe? A gente nunca vai fazer as nossas coisas, a gente nunca vai viver a nossa vida. E eu tava pensando nisso até com relação à alimentação, né? Porque tô no meu pai e ele come... Nossa, é uma rotina de alimentação, colegas. Nutricionistas que estiverem presentes nesse áudio longo. Como que um homem de 70 anos não tem um problema, um diabetes, um colesterol, um nada, e come traquinas, miojo, como se fosse água? Vocês estão me entendendo? Aliás, a água não bebe muito também não, tá? Os hábitos do meu pai são uma coisa assim que alguém devia estudar aquele estômago, tá? Porque eu não faço nada disso, eu tenho uma gastrite, um refluxo, eu tenho um colesterol alto, eu tenho mil coisas, tá? Mas enfim. E aí eu tava pensando nisso, né? Eu tava reclamando que aqui eu não tô conseguindo comer direito e blá blá blá. Aí eu parei, eu sozinha, assim, né? Matutando nas minhas ideias. Parei e falei, o que eu tô esperando? Por que eu não tô conseguindo comer bem? Porque ele não tá comendo bem? Então eu tenho que esperar ele comer bem pra eu comer bem? Sabe, a gente tem que esperar que... Não dá pra ficar esperando que a vida seja boa pra gente começar a comemorar, pra gente começar a lutar, pra gente começar a ir em frente. Ir em frente, sabe? Seguir. Vamos pra frente. Chega de ficar no passado. É muito doido isso. Meu Deus do céu. É muito doido. É muito doido mesmo. E aí, essa semana, eu tive uma pequena revolução. Falei assim, eu vou comer dentro da minha dieta e acabou. Tchau. Tchau pra quem fica. Bom dia para uns, menos para alguns. Entendeu? Não vai rolar eu ficar esperando que o mundo se alinhe para eu comer os meus 2 ovos de manhã, entendeu? Não vai rolar. Eu vou ter que pegar lá os ovos e vou ter que fazer. Porque ninguém vai chegar e vai fazer aquilo ali por mim, sabe? E eu acho que isso se aplica a tantas coisas, e principalmente às dores, né? Então, assim, do tipo, eu tô feliz nisso, mas eu tô triste naquilo. Às vezes, a pessoa é super bem casada, tem uma família legal, mas tá triste porque não tem uma profissão. Mas calma, ainda nem deu tempo. Você pode fazer agora. Ou, eu tô aqui na minha profissão e tal, mas eu ainda não me casei, eu ainda não tenho filhos, eu ainda isso, eu ainda aquilo. Mas calma, você estava dedicando a sua energia ali a uma coisa, agora vai vir uma outra etapa. E é muito difícil que a gente entenda o tempo, né? A gente tem essa noção do tempo. E eu não sei se é uma coisa feminina, porque a gente tem muitas questões ligadas com a idade, né? Então, é como se o envelhecer fosse ruim.
Só que eu não vejo a hora de ter 30, 35, 40, 50 anos. Porque por mais que eu ache que não é uma idade que vai arrumar a minha vida, definir a minha vida, eu acho que pelo menos eu vou ter mais experiência, mais tempo no relógio e saber administrar melhor as minhas emoções, os meus relacionamentos, a minha forma de enxergar o mundo, sabe? Os 25 pra mim, manas que tem mais de 25, vê se vocês concordam. Os 25 pra mim foram divisores de água. Tanto pela questão biológica, que o nosso cérebro se forma, blá, blá, blá. Mas os 25 anos... Ai, agora deu 25 minutos. Ai, estamos alinhadas. Bom, os 25 anos foram muito, muito legais pra mim. Porque o dia que eu fiz 25 anos foi o dia mais difícil da minha vida. É uma outra tour. Posso fazer um episódio só sobre o dia D, porque foi. Eu acordei, eu falei, chega pra todo mundo. Peguei minhas coisas, saí de casa, fui viver minha vida. Não aqui do Brasil, né? Lá em Portugal. Enfim. Aí, o que acontece? Eu peguei e eu comecei a perceber que, a partir daquele momento, eu tinha que começar a escrever a minha história. Parar de viver na sombra do lugar onde eu vim, da família com a qual eu nasci, do meu contexto. Tem uma hora, eu acho que na vida de todo mundo, que a gente tem que olhar no espelho, assim, e falar, bom, a partir daqui, meu amor, o piloto sou eu. Não vou mais deixar ninguém ficar pilotando. Então, a partir daqui, eu vou fazer as coisas nos mais pequenos detalhes para que eu viva bem, para que eu viva melhor. Sabe? Tem que começar a escolher as nossas batalhas. E aí, eu tô falando essas coisas porque no episódio do Provoca, né, com a psicanalista, ela vai falando sobre todas essas áreas. E primeiro, ela vai falando também sobre essa questão da velhice, né, que a gente sempre encara como algo ruim, mas na minha cabeça, a gente vai ter um pouco mais de respaldo mesmo, de repertório de mundo. É como na literatura, né? Quanto mais eu leio, mais eu conheço histórias e mais eu experiencio emoções. Então, eu vou dar um exemplo, né? A minha ligação com a Clarice Lispector, ela é muito direta, porque a Clarice me abriu muito os olhos para como não ser na vida. Eu já falei 1000 vezes isso, né? Por isso que o nome do podcast é Tempo de Morangos, por conta da Clarice, né? No livro A Hora da Estrela. Enquanto eu lia aquele livro na adolescência, eu achava que era mais um livro de uma mulher que sofreu muito e coitada dela. E depois eu cheguei na vida adulta e eu comecei a ler aquele livro assim, peraí, isso aqui é um pedido de socorro? Isso aqui é um manual do que não fazer. Um manual de como não ser. Aí eu fui pro Água Viva, da Clarice Lispector. E aí eu vi aquela pintora escrevendo aquela carta, que é um romance, mas não é romance, né? Aquele livro é meio que uma carta, né? E aí eu falei, caraca, eu preciso exatamente disso. Eu preciso mudar a forma como eu tô enxergando as coisas. E aí eu acho que, assim, desde a adolescência, a minha relação com a literatura mudou muito, mas na vida adulta mudou mais ainda, porque eu entendia que aquilo ali iria me levar a lugares que nada no mundo me levaria, primeiro por questões de condição, mas também por questões de enxergar. Eu acho que a literatura tem poupado um pouco o meu tempo, sabe? A gente ganha tempo mesmo. A gente começa a reconhecer, a nomear as coisas que a gente sente, as coisas que a gente vive. Agora eu tô com um projeto de voltar a ler o Guimarães Rosa, né? Porque eu acho que vai ser uma releitura muito direta, muito afinca, uma releitura muito sincera. Porque a gente precisa dessa coragem pra vida, né? No trecho do Grande Sertão ele fala: o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta, esfria, aperta, daí afrouxa. Sossega e desinquieta. Mas o que ela quer da gente é coragem. A gente precisa ter essa coragem para enxergar o novo, para sair das nossas certezas. E aí, quando Lacan fala a bolsa ou a vida, explodiu a minha cabeça. Eu falei, meu, é exatamente isso, a bolsa ou a vida. Claro que é a vida. E se eu tô escolhendo a vida, então eu não vou ficar com a bolsa. E se eu escolher a bolsa, eu não vou ficar com a vida. Vocês percebem que tem que fazer escolhas?
E eu acho que até com relação às nossas amizades. Então, hoje em dia eu acho que na vida adulta não tem espaço pra você ser amiga de alguém, ou amiga em N contextos, sei lá, de você não ter nenhum retorno sobre aquilo. Não tô falando retorno físico, material, tô falando retorno emocional, assim. Não dá pra você ser amiga de uma pessoa, por exemplo, que só reclama, que só fala coisa ruim, só fala coisa triste. Eu não quero isso na minha vida. Eu quero pessoas que me levem pra cima. Eu tô falando tanto em termos, assim, de festivos, de legais e tal, mas tô falando também de enxergar a vida. Então, eu vou dar um exemplo. Quando eu fazia pedagogia, eu tinha colegas da pedagogia que odiavam fazer pedagogia. Só que eu amava, porque eu tive um local de privilégio na profissão muito escrachado, né? Eu trabalhei com outras coisas na vida e tal, mas quando eu fiz 18 anos, eu comecei a trabalhar cedo, né? Mas quando eu fiz 18 anos, eu já fui pra área que eu comecei a fazer faculdade, que eu fui seguir, que era a área das licenciaturas, da área pedagógica e tal. E aí, eu entrei em bons colégios. Eu sempre trabalhei em bons colégios, gente. Sempre tive sorte. Aí você vai falar pra mim assim, nossa, Bruna, ai, que raiva de você. Também teria, mas assim, eu realmente enxergo isso. Eu fui trabalhar desde o início, eu nunca peguei pra trabalhar uma escola ruim. E eu sei que é uma exceção, eu não sou terraplanista, eu não sou negacionista, eu não sou tapada. Eu sei que é uma exceção. Mas eu, Bruna Marchioli, eu fui trabalhar em EMEB, em escola pública e tal, todas elas muito boas, com coordenação que me orientava, que me ajudava, que me apoiava, com um corpo docente impecável, porque eu era muito novinha. Eu não tenho o que falar sobre o início da minha carreira. Depois foi realmente só ladeira abaixo, mas no início da minha carreira eu só peguei escola boa. E aí eu convivia com essas pessoas que já tinham pegado colégios ruins, e era o tempo inteiro de ódio, 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 ódio. Só que eu não participava daquilo, porque as minhas experiências estavam sendo outras. E até uma delas na mesma escola que eu, só que ela tinha ali vários problemas com várias outras pessoas, por até questões, assim, de vida pessoal, enfim, de discussão lá dentro. E eu não tinha esses problemas. Então, eu comecei a ser maltratada pelo grupinho. Assim, porque você vive no mundo da lua, você vive na Disney, você isso, você aquilo, mas é muita sorte, mas não sei o quê. Gente, mas tá errado ter sorte? Poxa, eu me lasquei a vida inteira, eu não posso pelo menos ter trabalho. A única área da minha vida que me dá uma trégua, eu tenho que sofrer também, tu tem que sofrer, tu tem que reclamar, tu tem que ser chata, sabe? Aí eu comecei a ponderar, já assim, tipo, gente, eu dei sorte de trabalhar num bom colégio que me ajuda. Mas a coordenação da minha escola, isso e aquilo. Pô, a coordenação da minha escola não, mas poxa, isso aí é uma situação ruim. E aí eu sou aquela pessoa que sempre vai tentar achar soluções. Eu não sou a pessoa da encrenca. Se você é a pessoa da encrenca, um beijo pra você, segue aí teu rumo, segue a tua vida. Eu não consigo ser essa pessoa porque eu não tenho emocional. Eu não tenho emocional, não tenho respaldo, não. Eu sou fraca mesmo, sabe? Eu me aceito na minha fraqueza. Eu não quero ser uma pessoa que no meu ambiente de trabalho eu discuta, que eu briga, que eu reclame. Eu quero que os meus dias sejam leves, eu quero que a minha vida seja confortável, eu quero outras coisas do mundo, tá? E tá tudo certo na minha cabeça. Isso aí é uma coisa que eu já estabeleci, a gente não precisa nem discutir aqui. Mas no meu ambiente de trabalho, se a coordenação falava, Bruna, olha, não é pra dar aula no slide. Ou Bruna, é pra dar aula só no slide. Eu não vou criar um problema com isso. Eu escolho as minhas batalhas, porque eu não vou ficar discutindo com a coordenação de uma escola, porque quando eu vou falar, bom, é pra fazer assim? Então tá bom. Vai ter aula que eu não vou querer fazer no slide, ou que eu vou querer fazer com o slide? Vai. Eu vou ficar, o quê? Frustrada? Vou me bater? Vou sair gritando na rua agora. Fazer uma camisa. Eu odeio dar aula no slide. Eu não vou fazer isso, eu não vou ficar reclamando com tudo, com qualquer coisa. Tem coisa que a gente reclama, que a gente se posiciona, óbvio. Mas tem detalhes que eu não vou fazer isso. Enfim, então comecei a perceber que nesse contexto ali da área pedagógica, as pessoas estavam me sugando. E aí o que eu fiz? Eu simplesmente parei de andar com essas pessoas. E eu percebo muito que a nossa geração hoje tem essa questão da reclamação, né? De tudo tá ruim, nada tá bom. Nada tá bom. E o
eu acho realmente que é aquilo, a bolsa ou a vida. Ou você vai ficar com a bolsa, ou você vai ficar com a vida. As duas coisas não dá pra você escolher, sabe? E eu tive já problemas em escola, né, depois de alguns anos. E aí, o que eu fazia era, ou eu trocava de escola, ou eu aguentava, ou eu saía, sabe? Eu não sei por que a gente tem que fazer de tudo da vida da gente um grande oásis, ou um grande, como é que chama? Que os gregos falam. Sei lá, tipo uma queda livre, sabe? Tem que começar. Eu pelo menos sinto isso. Que eu precisei depois, na vida adulta, ser meio delulu. Sabe? Ser meio. Às vezes eu me faço de sonsa, sabe? A pessoa tá me tirando de sonsa, daí eu concordo com ela, assim, sou sonsa. Porque, de fato, eu percebi que nesses termos comparativos, nesses termos de experiências, de vivências e tal, sempre vai deixar a desejar, tanto com a expectativa do outro quanto a minha. Então eu comecei a tentar trabalhar isso de uma maneira saudável dentro de mim para não ser sempre uma pessoa frustrada. Porque sim, as frustrações existem, as tristezas existem, empregos bons, empregos ruins, vida pessoal boa, vida pessoal ruim. Sempre vai ter um detalhe ou outro a ser arrumado. A gente é movido a essas pequenas faltas. Se a nossa vida estiver totalmente perfeita e redondinha, o que a gente faz? Tem que ter um negocinho ali pra gente correr atrás, né? E eu fui pensando nisso enquanto eu via a entrevista do Provoca, e fui pensando muito em como preciso alinhar a minha cabeça com relação às minhas vontades. Então, assim, se agora eu escolhi viver tal coisa, então eu vou viver essa coisa, e quando essa tal coisa acabar, eu vou ir lá e vou viver outra coisa. Sabe, pensar no agora. Então, bom, eu vou tentar desfrustrar dessa experiência agora. Isso é uma fase, isso não vai ser pra sempre, sabe? E eu acho que isso se aplica a tudo na vida. Inclusive, né, as nossas amizades, as trocas, as relações interpessoais que a gente vai tendo ao longo da vida. Mas eu fiquei, provocada por isso, gente. Desculpa o áudio longo. Era pra ter 20 minutos. Mas foi isso, turma. Obrigada pelos feedbacks. Eu tô aprendendo tanto nesse podcast. Eu amo quando vocês falam comigo, assim, sobre esses assuntos, sabe? Tanto de comparações e frustrações e de experiências na vida, quanto puxões de orelha, assim, pra mim. Eu nunca vou esquecer que teve um episódio aqui que eu falei sobre medo de relacionamentos e vocês me bombardearam de DM lá no Instagram, né? De áudios longos também. Falando que eu precisava viver no presente e não no passado. Que as pessoas não são todas as pessoas do mundo que vão me sufocar, que vão me tratar mal. Que a gente precisa olhar pra vida, né? Tem que ter esse olhar, que não dá pra ficar fechada no iglu, longe de todo mundo. Que essa questão do isolamento não é uma coisa saudável e tal. Eu nunca vou esquecer aquele episódio, porque realmente comecei a praticar mais o olhar para a vida sem o medo constante, sabe? E isso eu tenho o quê? 1 mês? Mas foi um mês, assim, muito diferente para mim. Pela forma como eu converso, pela forma como eu me abro. Eu sou muito fechada, né? Olha que engraçado. Parece que não, né? Porque eu falo tanto aqui com vocês. Mas eu acho que é também porque aqui eu consigo falar e ver assim as respostas de vocês, mas não é no tom. A partir do momento que começar a ser nesse tom, não vai mais existir, mas não é no tom de cobrança, não é no tom de dever, sabe? Eu acho que é gostoso. Muita coisa na internet é ruim, óbvio, mas muita coisa é boa, porque é gostoso ver que as pessoas conseguem trocar, conseguem se conectar e conseguem se ajudar, assim. É impressionante como esses áudios aqui têm sido bons pra mim. Mas enfim, gente, muito obrigada por isso. Eu queria falar isso com vocês em algum momento, assim, que é muito legal ver os feedbacks de vocês com relação às minhas paranoias. Me ajuda também. Beijão e até semana que vem.